Olá, meu nome é Elisete Horn e sou do Ateliê Papos e Panos. Neste vídeo eu vou falar sobre a margem de costura no patchwork. Chegaram muitas dúvidas, sempre muitas perguntas para nós sobre a margem de costura, então a gente resolveu gravar uma aula, porque a dúvida de algumas pode ser a dúvida de muitas, né? Então agora eu vou explicar então todas as opções que tem sobre a margem de costura. Para quem não sabe, a margem de costura é a sobra do tecido que fica depois da costura. Então, tem diversas larguras. Eu, por exemplo, quando faço meus blocos, eu gosto de usar a margem de costura de meio centímetro. Tem quem prefira usar de 75 milímetros, né, que é um pouquinho mais larga. Mas a de meio centímetro, eu acho que ela dá uma boa segurança na costura, tá? E não precisa ser mais larga que isso. Para unir os blocos pode ser mais larguinha. Então, é preciso conhecer a sua máquina de costura para saber qual é a margem que ela te possibilita. Tá? Até um tempo atrás tinha poucas marcas de máquina de costura e os pezinhos, os calcadores, eles eram padronizados. Então, com a agulha no centro, sempre dava 75 milímetros de margem de costura. Tá? É muito importante porque assim, vocês conhecendo a margem que a máquina de vocês dá, para fazer o cálculo de do corte dos tecidos, tá? E para ter uma uniformidade na costura. Temos várias maneiras de conseguir, assim, por exemplo, tem gente que não sabe como fazer para alterar a largura da margem. Uma delas é trocando os calcadores, que são os pezinhos, tá? Então, como hoje em dia existem muitas marcas de máquinas, muitos modelos, cada máquina vem acompanhada de alguns pezinhos, calcadores, né? E cada um tem a sua largura e a sua função. Então é muito importante conhecer essa parte da máquina de costura. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso para conhecer, para saber qual é a medida que ela me dá? Vou pegar um papel e vou costurar nele como se fosse tecido, colocando ele com o calcador na máquina, bem certinho, alinhando como se fosse tecido. Vou costurar sem linha, tá? Para marcar a margem, tá? Para marcar onde eu vou costurar. Então, esse pezinho aqui, por exemplo, ele me dá 3 larguras de margem de costura, tá? Então, se eu alinhar o tecido aqui nessa beirada mais larga, tá? Aqui, ó, onde ele é, aqui sai a agulha e aqui é a lateral do pezinho. Se eu colocar o tecido alinhado com essa aqui, vai me dar 8 centímetros 8 milímetros de margem de costura, tá? Ela fica mais larguinha. Tem essa opção aqui, que aqui na frente ele é mais estreito, esse calcador. Então, aqui, se eu alinhar o tecido nessa lateral, eu vou ter uma margem de 6 milímetros, tá? E desse outro lado aqui, se eu alinhar nesse lado, vai me dar 3 milímetros, tá? Então, fazendo essa testagem com os pezinhos, com os calcadores, vocês vão saber qual a margem que vocês vão conseguir, vocês vão ter mais precisão no cálculo de como cortar os tecidos, tá? E o bloco depois vai ter um tamanho que vocês realmente programaram para ele ter, tá? Assim vocês vão fazer então com todos os calcadores que tiverem na máquina, tá? Os que vocês forem usar para costurar patchwork. Na máquina industrial, vocês só vão ter essa opção, porque ela não tem como fazer outra, é só trocando o calcador mesmo, tá? Nas máquinas domésticas, vocês vão ver aqui, ó, nessa aqui, ela é uma mecânica, tá? Ela tem a opção aqui, manual, para mudar a posição da agulha. Bem para a esquerda de vocês, aqui, vai dar uma margem de costura mais larga. Nessa aqui, mais antiguinha, com o pezinho normal de costura, dá 1 centímetro de margem de costura. No meio,
costura normal, como que a gente costura normalmente, tá? Então, essa aqui é 0,75 milímetros de costura. E pro lado direito, pro seu lado direito, vocês vão estar de frente para a máquina, aqui vai dar o meio centímetro de costura, tá? Então, vocês conhecendo essas funções na máquina, tudo vai facilitar muito o trabalho de vocês, tá? Nas eletrônicas, vem diferente, né? Vocês vão ter que programar ela e aí vem essa opção aqui. Ela vem aqui o desenho dela, aqui na minha, no caso, é o número 21, que coloca a agulha bem para a direita, tá? Então, vem nesse desenho assim, a bolinha indicando o lado que tá a agulha, tá certo? Então, essas são as opções nas máquinas de costura, tá? E para quem faz o patchwork à mão, vai medir, vai colocar, vai riscar primeiro ou com lápis 6B, ou com a canetinha fantasma, ou ainda com o giz de roupa, tá? Tem no comércio essas barrinhas de acrílico aqui para vender, que ela é de meio centímetro, facilita bastante o trabalho, porque ela é grossinha, fica fácil de segurar, fica bem tranquilo para riscar. Mas nas réguas escolares, vocês vão ver aqui, que é muito fácil de ver o meio centímetro, que é essa linha aqui, esses tracinhos curtos, onde mostra os milímetros, tá? Que tem o tracinho maior que mostra o lugar do centímetro, um pouco mais baixo do meio centímetro, e esses que são bem juntinhos aqui, se alinharem esses com tecido, vai ter uma margem de costura de meio centímetro, tá? Então já fica bem mais fácil. Vocês vão ter essa dúvida, é uma dúvida de muita gente mesmo, porque fica assim, aquela coisa, sempre se fala, principalmente para quem está começando, escuta falar margem de costura de tanto, de tanto. Então eu espero ter esclarecido essa dúvida, tá? E a outra dúvida é para que lado eu vou passar a margem de costura, tá? Isso depende muito de cada bloco, tá? De cada técnica. E conforme vocês vão aprendendo as técnicas, vocês vão sabendo para que lado vai a margem de costura. Geralmente a gente usa para colocar embaixo do tecido mais escuro. A grande maioria é do centro para fora, pode ser todas para um lado, intercalando. Isso é uma coisa assim que cada bloco tem a sua peculiaridade de para que lado vai a margem de costura, mas não é nada complicado. É uma coisa que vai naturalmente, depois vocês vão pegando bem fácil, tá? E ainda nesse assunto de deitar a costura, eu vou mostrar para vocês o que eu uso muito quando tá fazendo os blocos, para não precisar ir toda hora pro ferro elétrico, usar o vincador, que também ele tem o apelido de ferro frio, tá? Ele tem de acrílico, tem de madeira, tem de diversos materiais e diversos modelos também, né? Muito prático, tá? Então quando vocês vão fazer a costura, tá? Vocês vão passar por cima, aqui, pode fazer dessa maneira aqui, tá? Ou abrindo a costura, tá? Então, primeiro abrir um pouquinho com o dedo e passar, brincando bem, abrindo a costura, ó. Fica bem passadinha, tá? Fica realmente bem prático, não precisa ir toda hora pro ferro elétrico, não é mesmo? Tem esse aqui e tem esse aqui. Esse aqui meu irmão me fez, tá? É de madeira, só precisa ter a inclinação aqui, um lado, e tem que passar uma lixa para ficar bem arredondado, para não machucar o tecido, para não arranhar. Todos funcionam bem, mesmo quem não tem nenhum deles, o cabinho da tesoura fica muito prático também, e até uma colher da cozinha, sabe? Pega uma colher e já deixa ali com a máquina de costura, que funciona muito bem também. Em todas as aulas onde eu apareço usando essa ferramenta, esse vincador de costura, sempre aparece a pergunta: que ferramenta é essa?
onde eu adquiri, tá? Então, a gente fez uma pesquisa e para facilitar a vida de vocês, a gente vai colocar um link aqui no texto junto desse vídeo que vai direcionar vocês para poderem comprar pela internet essa ferramenta. E também vai ter o link para comprar a caneta fantasma. Caneta fantasma, para quem não conhece, ela risca no tecido e quando vocês passam o ferro quente em cima, ela apaga. Então, por isso que é caneta fantasma. Encontra-se em papelaria também, tá? Mas para quem não contém na sua cidade, então pode comprar pela internet. Então vou deixar o link aí no texto, tá? Espero que tenham gostado das dicas que a gente passou para vocês hoje, tá? Comentem, compartilhem. Se tiverem alguma dúvida, mandem pra gente, tá? E se não conhece nosso trabalho, acesse paposepanos.com.br. Eu espero vocês na próxima aula. Um beijo!